A gente então continua falando de vitalidade. Hoje é a última mensagem nessa série de mensagens sobre como manter o poder da vida. E lembra que a gente tem seguido o ciclo, os estágios da vida. A gente começou com nascimento, todo ser vivo nasce, ele se alimenta, ele cresce, reproduz, e hoje nós falamos desse último estágio. Todo ser vivo morre. Nós vamos falar da morte. E a passagem que hoje nós vamos falar está em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 14. Mas antes de lermos a passagem, vamos orar? Vamos pedir a Deus para abrir os nossos corações e abençoar a pregação e proclamação do Evangelho? Vamos orar. Pai amado, nós pedimos agora que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra, que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, nosso Deus Redentor e Rocha. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 14, e nós falamos então de morte. Algo necessário para a vida. Filipenses 3, do versículo 7 ao 14, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Morte. Se existe algo certo e ao mesmo tempo inevitável nessa vida, é que todos nós, cedo ou tarde, nós vamos enfrentar a morte. Independente de quem nós somos, independente de como nós nascemos, aonde nascemos, independente de como vivemos a nossa vida, independente se a vida foi justa ou se a vida foi muito injusta, independente daquilo que nós experimentamos durante essa vida, uma coisa é certa e, ao mesmo tempo, inevitável: todos nós enfrentaremos a morte. Todos nós, independente de quem nós somos, independente do que nós somos, nós vamos passar pela morte. Agora, o que é a morte? Apesar de ser algo certo e inevitável, existe muita incompreensão com relação à morte. As pessoas não entendem o que é a morte. Então, o que eu vou trazer para vocês é que a morte, ela é a separação do imaterial e do material. Quando a gente fala de morte, o que nós estamos falando, biblicamente, o que nós queremos passar para as pessoas, quando a Bíblia fala de morte, é de que a morte é a separação entre a parte material, o físico, e a parte imaterial, a alma. Então, o que é a morte? A morte é a separação. É quando o físico é separado da alma. É quando o seu corpo é separado da alma. Isso é a morte. E eu preciso acrescentar algo.
Apesar de falarmos de morte, a Bíblia mostra que ninguém morre eternamente. Apesar do físico deixar de existir, a palavra de Deus fala que a parte imaterial, alma, permanece para sempre. Ela sempre existirá. O que a palavra diz é que a parte imaterial, a sua alma, a minha alma, apesar de passarem pela morte, apesar de haver esse momento da nossa existência onde o corpo será separado da alma, a alma continuará existindo para todo sempre. A alma, ela é eterna. A alma foi criada como parte imaterial do ser humano e foi criada para existir eternamente. A alma existe eternamente. Agora, você diz para mim, então qual que é a diferença de você ser cristão ou não? A grande diferença não é que a alma do cristão, ela existe para sempre, e a alma do não cristão, do descrente, daquele que não crê em Jesus, ela deixa de existir. Não. O que acontece é o seguinte: o fato de você crer ou não em Jesus define aonde a sua alma e depois, eventualmente, o seu corpo ressuscitado vão passar a eternidade. Se você crê em Jesus, apesar de você passar pela morte, você será ressuscitado com o corpo glorificado e o seu corpo e alma existirão para sempre na eternidade, no reino dos céus, com Jesus na sua glória. Enquanto você não recebe esse corpo glorificado, ainda que só a alma continue existindo, essa alma ela não dorme. Do momento que você passa pela morte, a sua alma já experimenta a presença do Senhor diante dele, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, aquele que morre sem Cristo, aquele que morre sem Jesus, o que acontece? Depois da morte, ele passa a experimentar a punição dos seus pecados no inferno. E aí, quando Jesus voltar, ele será ressuscitado, mas será ressuscitado para a perdição, continuando a experimentar todo o peso e a condenação do seu pecado. Então, a fé em Jesus determina aonde você vai passar a sua eternidade. Tá, então, o que a morte tem a ver com a vida? O que a morte tem a ver com a vitalidade, com esse poder de manter a vida em nós, esse ânimo de continuar vivendo? O que é interessante é o seguinte, porque o cristianismo muitas vezes nos parece um paradoxo, algo que às vezes não faz sentido. Às vezes são duas coisas que parecem ser opostas. É interessante que a Bíblia fala de vida eterna após a morte. Mas a palavra fala também que essa vida eterna você passa a experimentar não apenas depois que você morre, quando Jesus Cristo voltar, mas essa nova vida em Cristo Jesus, você experimenta a partir do momento que você recebe Jesus Cristo em seu coração, quando você foi alcançado pela graça de Deus. Então, apesar de ser uma vida eterna, você passa a experimentar essa vida agora, nesse exato momento, por causa de Jesus Cristo. Agora, apesar de ser algo eterno, que você experimenta a partir depois da morte, no reino que está por vir, essa vida você também experimenta hoje. É interessante que a Bíblia também mostra que para você ganhar as bênçãos de Deus, para você receber as bênçãos de Deus, você deve perder, você deve renunciar. É engraçado que a Bíblia, quando ela mostra que para você ganhar vida, você tem que morrer. Para você ganhar, você tem que perder.
é melhor dar do que receber. Então existem esses paradoxos na Bíblia que a gente encontra, mas que nos fazem entender melhor o que é a vida cristã. Então a morte para nós não é como o mundo mostra, não é como as outras religiões mostram, mas a morte para Deus é a possibilidade de experimentar nova vida em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia mostra a morte para o cristão. A morte é uma oportunidade de experimentar nova vida em Cristo Jesus. O morrer te possibilita a viver essa nova vida. Opa, peraí, você está falando que a gente tem que morrer? Sim, porque Paulo fala aqui nessa passagem que você morre para o eu, e essa morte para o seu eu te possibilita experimentar vitalidade, essa energia de vida, essa nova vida em Cristo Jesus. E isso daí não é contrário ao que Jesus fala. Lembra quando Jesus chega para os seus discípulos e fala o seguinte: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando Jesus fala que os seus discípulos devem negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, significa que Jesus chamava cada um de seus discípulos para morrerem para si mesmo. Não para tirarem a sua vida, literalmente, mas para morrerem internamente para o seu eu. E é essa morte que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 14. Hoje, a gente vai entender o que Paulo fala sobre morrer para o eu e possibilitar essa nova vida em nossas vidas. Paulo vai falar de 3 coisas, de 3 mortes: morrer para a glória do mundo, morrer para si mesmo e morrer para a velha vida. Então hoje, o que a gente vai ver nessa passagem é morrer para a nossa glória ou a glória do mundo, morrer para si mesmo e morrer para a velha vida. E aí, entendendo o que Paulo disse sobre morte, tentar vislumbrar aquilo que Paulo queria ganhar. Ele queria morrer para alguma coisa e ganhar outra coisa. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Então vamos ver aqui o que Paulo fala sobre morrer para a glória do mundo. E isso ele fala aqui no versículo 7 e 8. Olha o que ele fala: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A igreja em Filipe era uma igreja muito rica, porque a cidade de Filipe ela ficava numa localização muito estratégica. Então, naquela região, se eu não me engano, na região da Macedônia, era um lugar que você obrigatoriamente tinha que passar, e isso atraía muita gente. Era um lugar onde as pessoas, elas passavam porque era um lugar estratégico, mas ao mesmo tempo ficava muito longe. Ela ficava muito longe. Então, para assegurar que aquele local ele não fosse tomado por nenhum inimigo, o que o Império Romano fazia? Todo militar que se aposentava, ele mandava para lá, para morar em Filipe. Ele dava um pedaço de terra. E aí, ao mesmo tempo, eles fortificavam ali com uma forte presença militar. E para estimular as pessoas a irem para lá, para alguns, eles davam algo que era muito valorizado na época: cidadania romana. Cidadania romana não era algo que você ganhava assim facilmente. Então Filipe era uma cidade rica, uma cidade onde as pessoas tinham status, um lugar onde as pessoas tinham muitas pessoas importantes. Era uma cidade acima das outras cidades. E é interessante que o que estava acontecendo é a igreja crescendo, e algumas pessoas elas começaram a espalhar um outro evangelho. Elas chegavam e falavam assim: olha,
Não adianta você só crer em Jesus para ser salvo. Isso está errado. O que você deve fazer é não apenas crer no Evangelho, mas você deve seguir e cumprir a lei de Moisés. Você ainda tem que seguir as leis do Antigo Testamento para poder ser salvo. Fé em Jesus somente não é suficiente. Paulo, escutando sobre tudo que estava acontecendo na igreja, as confusões por causa dessa doutrina, Paulo, da sua prisão, ele manda essa carta para a igreja em Filipe, para os filipenses, para encorajá-los, para trazê-los para a alegria em Cristo Jesus, para fazer com que no meio daquele sofrimento, daquela luta, daquele conflito, os crentes da cidade de Filipe encontrassem a alegria de Jesus. E aí que nesse capítulo 3, Paulo chega e fala o seguinte: eu considero tudo perda por causa de Cristo. Do que Paulo está falando aqui? Se você olhar nos versículos anteriores, Paulo faz uma lista. Por quê? Lembra que ele está argumentando contra pessoas que defendiam seguir a lei. E Paulo, então, ele fala, olha, se eu tivesse que confiar na lei, se eu tivesse que confiar em ser judeu, se eu tivesse que confiar para a salvação em alguma coisa minha, eu seria muito melhor do que qualquer um daí que está falando. Por quê? Eu nasci da tribo de Benjamim, uma das tribos consideradas mais puras etnicamente falando. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu não apenas fui circuncidado de acordo com a lei, eu cresci fariseu, seguindo cada pedaço da lei, cada frase, cada letra da lei. Eu não apenas isso, eu fui tão bem sucedido em ser um fariseu, que eu fui designado polícia dos fariseus. E eu colocava quem não seguia a lei na cadeia. Então, se eu tivesse que confiar no que a glória do mundo fala, eu poderia ser muito mais do que ninguém. Mas olhando para aquilo, eu considero perda. O que Paulo estava falando? Porque nós temos a tendência de nos gloriarmos nas coisas do mundo. Nós temos a tendência de colocar a nossa segurança na glória do mundo. Nos nossos status, na nossa posição, nos bens materiais. E o que Paulo fala é que de tudo isso que você vê, de tudo isso que você tem, de tudo isso que as pessoas falam que você é, isso não traz segurança nenhuma. Na realidade, isso é perda, não é lucro. Porque ganho para o crente é ter segurança em Cristo Jesus. O que Paulo fala é que aqueles que se julgam mais importantes e seguros por causa de posição, de status, de situação financeira, de bens materiais, que tudo isso, de acordo com a palavra de Deus, olha o que Paulo fala, considerei perda por causa de Cristo. E olha que interessante, ele usa duas palavras que pessoas que estão acostumadas em comércio, em lidar com uma cidade onde o comércio estava crescendo e o pessoal estava enriquecendo, lucro e perda. Paulo fala que colocar a sua segurança nos bens materiais, no seu status, no respeito que as outras pessoas têm por você, e achar que isso te traz estabilidade, aquilo é prejuízo. Na realidade não é lucro. Se você como cristão acha que é lucro os bens materiais e cada vez mais colocar a segurança nos bens materiais, do status e cada vez mais colocar a sua segurança no status e cada vez mais colocar a segurança no respeito que as outras pessoas têm por você, na realidade isso não é lucro, isso é perda. E Paulo vai além quando ele fala da glória do mundo. Ele usa uma palavra muito forte aqui no final do versículo 8. Ele fala, por causa dele, de quem? De Cristo, perdi todas as coisas e as considero como
lixo para ganhar a Cristo. Ele usa, na minha versão, está aqui lixo, mas na realidade é uma palavra muito mais forte que ele usa aqui. Ele usa uma palavra que as pessoas na época utilizavam para designar tudo aquilo que o seu organismo já não utilizava mais. Por exemplo, você come alguma coisa e o seu corpo, dentro de você, digere tudo aquilo, suga, tira tudo aquilo que é nutriente, pode ser aproveitado, e no final sobra só aquilo que o corpo não aproveita mais, não faz uso mais, não serve para mais nada. Isso é o lixo que Paulo se refere. Paulo poderia colocar a sua cidadania romana, Paulo poderia colocar a sua ascendência judaica, Paulo poderia colocar a sua educação, Paulo poderia colocar o seu passado, Paulo poderia colocar tudo e usar aquilo como se fosse sua segurança e seu escudo. Mas Paulo fala, tudo isso para mim se torna lixo quando eu comparo com a sublimidade de conhecer a Cristo. Isso para mim é lucro. Então Paulo quer dizer que o cristão, aquele que conhece a Cristo, aquele que foi alcançado pela graça e transformado por ela, ele morre para a glória do mundo. O mundo anda de um jeito e o crente anda de outro jeito, porque lucro, perda, lucro, ganho, perda, prejuízo, são valores totalmente diferentes para aquele que crê e para aquele que não crê. Lucro para o que crê é Cristo, e conhecer a Cristo, e experimentar a Cristo. Prejuízo é colocar a sua confiança nas coisas do mundo e na glória do mundo. Paulo fala que para que você tenha essa nova vida e você possa experimentar essa nova vida, você deve morrer, não apenas para a glória do mundo, mas ele fala, você deve morrer para si mesmo. Isso ele começa falando do versículo 9 até o versículo 11. Olha o que ele fala aqui. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante que, quando você olha a história de Paulo, não houve homem como Paulo, em termos de aquilo que ele conseguiu fazer, aquilo que ele conseguiu cumprir, em termos de missão. E para um homem que fez tanto e cumpriu tanto, e talvez seria até normal que você visse esses acontecimentos, essas coisas que ele conseguiu fazer acontecer na Bíblia. Não seria estranho você achar na Bíblia, Paulo falando assim, eu quero ver alguém que fez tanto como eu. Vocês estão achando que vocês podem competir comigo em termos de conhecimento teológico? Então, vamos colocar aqui agora, quem é que conhece mais a Bíblia do que eu? Eu conheço todo o Antigo Testamento porque eu fui criado desde criança aos pés de Gamaliel. Eu conheci e vivi toda a lei de Deus. Quem tem o mesmo currículo que eu? Se vocês acham que Apolo é melhor do que eu, se vocês acham que Pedro é melhor que eu, qual deles viajou mais do que eu para pregar o Evangelho? Quem sofreu mais pelo Evangelho do que eu? E coloque aqui, quem tem mais direito? Talvez a gente pudesse até ver isso nas Escrituras, mas a gente não vê. O que a gente vê nas Escrituras é um homem totalmente quebrantado pelo Evangelho. Um homem que, apesar de ter feito muitas coisas
por Cristo e para Cristo, um homem quebrantado, um homem humilde, um homem que não ousava colocar a si mesmo diante dele, porque ele reconhecia que a justiça própria dele não levava a lugar nenhum. A justiça própria dele levava a lugar nenhum. Não trazia nada. É o que ele fala aqui no versículo 9. Ser achado, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, quando a gente fala de alguém que experimenta essa nova vida em Cristo Jesus, tem o poder dessa vida, essa vitalidade criada pelo Evangelho, pelas boas novas do reino e através do Espírito, então aquela justiça própria foi totalmente destruída pelo poder do Evangelho e da graça transformadora de Jesus Cristo. A justiça própria morreu, você morre para o seu eu. Aquela tendência de você colocar e se justificar para que você de alguma forma possa ter um argumento, uma posição melhor, ou você se colocar e justificar algum ato seu. Vocês não podem falar nada contra mim. Por quê? Porque ninguém fez tanto como eu. Quem são vocês para me falarem alguma coisa negativa sobre a minha pessoa? Eu tenho uma educação melhor que a sua. A minha posição hierárquica é maior que a sua. Eu sou apóstolo, você não. Quem é você para chegar e falar: olha o que você faz, você é pior do que eu? Essa tendência de argumentarmos e colocarmos o nosso eu e não deixarmos com que o Espírito Santo quebrante o nosso coração e anule o nosso eu. Justiça própria. Essa justiça que vem do eu. Essa justiça que tenta exaltar o eu e exaltar quem nós somos. Essa justiça própria que exalta o eu e se gloria nas coisas do mundo. Essa justiça, Paulo fala, você que quer experimentar a vida, você deve morrer para essa justiça própria. Você deve morrer para si mesmo e experimentar então essa nova vida. Essa nova vida que é baseada numa justiça que não vem de você, mas que vem de Deus e é mediante a fé. Era por isso que Paulo era um homem quebrantado. Não porque ele era um coitado, não porque ele desconhecia quem ele era, mas era porque ele tinha dentro dele o Espírito, a mente e o coração de Cristo. Alguém quebrantado. Quebrantado. O eu totalmente anulado. Então, para aqueles que querem experimentar uma nova vida, essa vitalidade, esse poder que vem de Deus para que você experimente essa vida que Jesus promete, vida em abundância, você deve morrer. Morrer para a glória do mundo, morrer para si mesmo e também morrer para a velha vida. Olha o que Paulo fala aqui em 13 e 14. Olha o que ele fala, olha que interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Gente, imagina para Paulo o quanto essa palavra era importante para ele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque para Paulo não foi fácil. Porque se você pensar que Paulo, ele era perseguidor da igreja, que pessoas morreram por causa de Paulo, que pessoas
famílias, vidas foram totalmente destruídos por causa de Paulo. Qual era o peso de um passado? Eu vou contar um segredo para vocês. Sabe esses programas policiais? E eu gosto de assistir essas coisas. Programa policial. Tudo que é programa policial eu gosto. Eu gostava de escutar Gil Gomes. Vocês lembram disso? Eu ouvi falar, eu não lembro. Não, eu gostava. Não, eu gosto. Esses programas policial, eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar. Porque eu não sei, me interessa. Assim, me interessa por causa da parte da investigação, de como eles unem fatos com conclusões. Isso me interessa muito. Bem, eu estava escutando um programa e eles estavam falando daquele crime da Daniela Pérez. E estavam falando do Guilherme de Pádua, o assassino que matou, infelizmente, a atriz. E teve um momento desse programa que eles estavam falando sobre o Guilherme de Pádua, que virou pastor e agora estava lá na igreja. E aí você percebe que vamos colocar assim, o preconceito das pessoas, porque ele tinha entrado na igreja e tinha virado pastor. Ainda que ele tenha cumprido a sua pena, ainda que ele tenha pago tudo aquilo que a lei disse que ele deveria ter pago, ainda aquele ex-criminoso, ex-assassino, carregava o peso daquele crime. E ninguém deixou ele em paz até depois que ele morreu, porque você sabe que ele morreu. E aí todo mundo continua falando do jeito que ele morreu, do jeito que falaram da morte. E eu pensei, o que Paulo tinha que lidar, fazendo essas viagens missionárias e tendo que falar de Jesus e aparecendo na frente das pessoas, se fosse eu falando, eu ficaria com medo, falando assim, eu acho que ele está disfarçado para descobrir quem aqui é cristão e levar todo mundo, porque vai saber uma hora ou outra esse cara se revela de novo, a gente não sabe. Ou famílias quebradas, eu não vou, você não é apóstolo para mim, por quê? Porque você quebrou minha família. Eu não tenho mais meu filho, eu não tenho mais meu marido, minha mãe não está aqui, por quê? Porque você levou para a prisão. Então, muitas vezes, o nosso passado influencia o nosso presente e direciona a maneira como a gente vai vivendo em direção ao futuro. Apesar de nós termos agora uma nova vida em Cristo Jesus, por causa do peso do passado, a gente muitas vezes deixa com que esse passado influencie a maneira como a gente vive a nossa vida, e não essa nova fé, nova vida, graça transformadora em Jesus, que hoje todos nós experimentamos através do poder do Espírito Santo. Quantos de nós deixamos com que uma coisa do nosso passado continue determinando a maneira como nós vivemos? Às vezes é uma experiência que a gente teve, e aí a gente não consegue deixar essa experiência do passado, e a gente consegue viver sempre azedo, amargo, sempre com raiva, reclamando. Por quê? Porque no passado eu vivi aquela vida e ainda não consegui experimentar essa graça transformadora de Jesus em minha vida. Como foi importante para Paulo entender que em Cristo Jesus, deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Por quê? Porque Paulo entendia que o que definia a sua vida não era o passado, nem a vida pesada que ele viveu. Mas o que definia agora era essa nova vida em Cristo Jesus, que ele já estava experimentando através da fé. Então os olhos de Paulo, o coração de Paulo, a mente de Paulo estavam fixos em Cristo Jesus e não nas coisas que ficaram para trás. Ainda que, momentaneamente, Paulo tivesse que lidar
com o impacto das suas ações. Mas Paulo colocava a sua mente, o seu coração, os seus olhos fixos naquilo que Cristo tinha para ele e não para o passado que ficou para trás. Quantos de nós estamos carregando um passado que deveria ter ficado para trás? Quantos de nós, ao invés de olhar para frente, continuamos olhando para trás, para uma velha vida que já foi crucificada em Cristo Jesus? O que isso tem a ver comigo? Essa é a grande pergunta. E a maneira como eu vejo a passagem de hoje, e como eu entendo morte para ganhar vida, eu entendo dessa maneira. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida cristã, e a vida cristã ela se torna uma rotina, ela se torna mesmice, ela se torna algo seco, árido, muitas vezes sem propósito. Por quê? Por que será que se Jesus é tão bom, se igreja é tão bom, se comunhão é tão bom, se a palavra ela é tão poderosa, se o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo é tão vivificador, então por que será que alguns cristãos, talvez alguns de nós, sentem vida cristã como se fosse algo rotineiro, chato, sem vida? Por que será que alguns de nós enxergamos a vida cristã não como vida, mas como algo que muitas vezes lembra a morte? Não, se eu me comprometer com Jesus, vai acabar a alegria da minha vida. Aí que a vida não vai ter graça. Eu já trabalho tanto, todos os dias aqui na América, se eu começar a me comprometer com a igreja, se eu começar a ficar firme com Jesus, então minha vida vai ser sem graça, vai ser chata. Não, agora que começou esse negócio de igreja, agora então que a nossa vida vai acabar e a gente não vai ter vida. Pode isso? Às vezes nós entramos nesse perigoso pensamento porque nós não experimentamos a vida que a palavra de Deus promete. Lembra? Você perde para ganhar, você morre para viver. Quando Paulo fala de morrer para a glória do mundo, quando Paulo fala para morrer para si mesmo e morrer para a vida que fica para trás, ele não estava só falando morre e acabou. Vida cristã é morrer, não. Mas Paulo estava falando para a igreja. Lembra? Eram pessoas que estavam sempre preocupadas. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Paulo fala, se você morrer para isso, você vai ganhar isso. E se você prestar atenção nessa passagem que hoje a gente leu, Paulo fala, eu morro para as coisas do mundo para ganhar a Cristo. Eu morro para mim mesmo para experimentar o poder da ressurreição na minha vida. Eu morro para a mim mesmo e as coisas que ficam para trás para experimentar essa soberana vocação que Cristo tem preparado para mim. Paulo nunca entendeu a vida cristã como algo que você morre e para aí. Mas Paulo entendia que quando você morre, você passa a experimentar algo muito melhor. E é por isso que Paulo experimentava, e era por isso que Paulo vivia, era por isso que Paulo era capaz de, mesmo dentro de uma prisão, chegar e falar para uma igreja, alegrai-vos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, alegrai-vos. Por quê? Porque Paulo, ao morrer para as coisas do mundo, para si mesmo e para a velha vida, Paulo experimentou o poder da vida em Cristo Jesus. Amém. Por que a nossa vida cristã, ela se torna rotineira, chata? Porque nós nos esquecemos de morrer para as coisas do mundo e experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Hoje, o que Deus fala para cada um de nós é para crucificarmos o nosso eu. Então, se hoje você veio e você percebeu que de alguma maneira igreja e tudo
aquilo que se refere à igreja e Jesus tem se tornado rotineiro, chato, pesado, sobrecarregado, venha até Jesus, ore e peça para que Jesus te ajude a morrer para a glória do mundo, a morrer para si mesmo, a morrer para a velha vida. Morrer significa renunciar. Então hoje, ao ir à presença de Jesus e orar ao Senhor Jesus, peça com fé: hoje, Senhor, eu quero experimentar essa nova vida em Cristo, então hoje eu quero, Senhor, renunciar, eu quero morrer, eu quero desistir de todas as coisas e só experimentar essa nova vida que o Senhor promete na tua palavra. Eu quero essa vida. Amados, vamos nos colocar de pé então e orar ao Senhor com fé, sabendo que aquele que ora com fé, o Senhor, do seu alto trono, intercede por nós, porque Ele está à direita de Deus Pai, e Ele está intercedendo por nós, sabendo que o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, aqueles que creem, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui hoje diante do Senhor, como teu povo, teu filho, teus filhos, tua família, Pai, pedindo para que o Senhor revigore e restaure a nossa vida. Nós estamos falando não apenas da vida física, mas especialmente da vida espiritual. Nós queremos experimentar, ó Deus, dessa vitalidade que vem da presença do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter essa vida, essa energia que vem do pão da vida, que vem da fonte de águas vivas. Amém. Pai amado, quebranta o nosso coração e nos ajuda, ó Deus, a renunciar à glória do mundo, a desistir, ó Deus, de todas essas promessas falsas que o mundo nos oferece de segurança, de descanso, e nos ajuda a colocar a nossa fé somente em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a morrer para o nosso eu, nos ajuda a renunciar o nosso eu, quebranta o nosso orgulho agora, em o nome de Jesus. Amém. Nos ajuda a confiar, ó Deus, não no nosso eu, mas a confiar somente em Cristo Jesus e na justiça que vem de Cristo mediante a fé. Pai amado, e se algum de nós aqui tem levado uma vida sobrecarregada por causa do nosso passado, nos ajuda, ó Deus, agora a morrer para o nosso passado, a nos esquecer, a renunciar às coisas que para trás ficam. Ainda que essas coisas sejam prazerosas, ainda que essas coisas sejam temporariamente, ó Deus, facilitadoras de algum benefício, nos ajuda agora a renunciar a uma vida de pecado e agora avançar, prosseguindo rumo ao nosso alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Ensina-nos, ó Pai, a termos mais prazer nas coisas de Deus do que a vida que ficou no mundo e do pecado que ficou para trás. Pai amado, nos quebranta de maneira tal, ó Deus, que o nosso eu seja totalmente anulado, mortificado pela cruz de Cristo, e nos ajuda a nascer de novo e a experimentar o poder da ressurreição em Cristo Jesus, esse poder que Paulo fala na tua palavra e que hoje nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a experimentar esse poder da nova vida em Cristo Jesus. Pai amado, abençoa cada um de nós para que nós possamos experimentar o quão bom, agradável e perfeito essa vida que o Senhor tem para nós, nova vida em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E à medida que agora o Senhor nos manda de volta para a seara, e nós, como igreja, nós voltamos ao mundo para cumprir a grande comissão, obedecendo ao grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e o consolo do Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amados, podem se sentar só um momento, que eu tenho alguns avisos rápidos para vocês. Se você então